Olá, meu nome é Renata Arruda e sou especialista em planejamento sucessório da família, atuando junto ao escritório Coelho e Arruda Advogados. Inventário, você sabe dizer o que é? Eu tenho certeza de que você, em algum momento da vida, já ouviu falar em inventário. E quando se fala em inventário, obrigatoriamente estamos falando sobre alguém que faleceu, sendo necessário que os bens do falecido sejam divididos, ou melhor dizendo, partilhados entre os herdeiros. No Brasil, sabemos que o processo que envolve o inventário, seja ele judicial ou extrajudicial, envolve uma quantia significativa de gastos, seja com honorários advocatícios, seja com impostos e taxas cartorárias. Por isso, é tão importante nos dias de hoje planejar e analisar as possibilidades legais para fugir do inventário e reduzir os custos para os herdeiros. Além de tudo isso, todo mundo que já passou por um inventário sabe que os trâmites não são rápidos e muito menos simples. Ainda que exista a concordância de todos os herdeiros, o que normalmente não acontece, pois uma simples divergência pode atrasar o processo em alguns anos, inclusive, as burocracias inerentes ao procedimento acabam tirando a paciência de todos os envolvidos até a efetiva partilha dos bens. Além disso, o que restar decidido pelo juiz no processo de inventário para a devida partilha de bens certamente não será idêntica à vontade da pessoa que acumulou o patrimônio ao longo de sua vida. E é justamente depois de vivenciar ou de acompanhar alguém próximo que passou por um inventário conturbado que surge esse questionamento: tem como evitar o inventário? E a resposta é sim. É possível evitar o inventário ou pelo menos diminuir a carga que ele terá sobre todos os bens deixados. Isso pode ser feito através de um planejamento sucessório. Atualmente, as alternativas mais conhecidas são a doação de bens em vida, o testamento e a holding familiar. Quanto à doação de bens em vida, tem como vantagem ser um procedimento rápido, com divisão de bens e a sua consequente transferência já para o nome dos herdeiros. Dentre as desvantagens da doação de bens em vida estão a inexistência do direito de arrependimento, a impossibilidade de doar todo o seu patrimônio em vida e a ausência de benefícios tributários, uma vez que o ITCMD deverá ser recolhido no ato da doação. Já o testamento tem como vantagens a definição da divisão de bens, o direito de arrependimento e a possibilidade de dispor sobre a parte disponível dos bens, respeitando os 50% previstos pela legítima. As desvantagens, contudo, são a onerosidade, a necessidade de abertura de testamento e, mesmo com a abertura deste testamento, a necessidade de abertura de um inventário quando do falecimento da pessoa que acumulou patrimônio, para efetivar aquilo que foi estipulado por ele. Em contrapartida a tudo isso, temos a holding familiar. Dentre as inúmeras vantagens, temos a rapidez do procedimento, o direito de arrependimento, a possibilidade de o detentor do patrimônio determinar sobre o futuro de todos os seus bens ainda em vida, bem como a redução significativa dos gastos com impostos, taxas cartorárias e honorários advocatícios. Hoje em dia, na cultura do direito pátrio, a holding familiar ainda é pouco disseminada entre os brasileiros, mas tem sido constantemente objeto de estudos, elaboração de artigos e matérias jurídicas, demonstrando a sua importância e relevância no atual ordenamento jurídico que vivenciamos. Em suma, a holding familiar nada mais é do que uma ou um conjunto de empresas que visa controlar o patrimônio de uma família que passará a ter participações societárias. O objetivo é proteger os ativos familiares e planejar as regras de gestão corporativa dos sucessores. Essa empresa ou essas empresas participam como sócias de outras, tendo seu patrimônio ou parte dele formado por participações societárias diversas. Holding, que vem do inglês to hold, tem diversos sentidos, sendo eles deter, reter, conter, segurar, dentre outros. E existem dois tipos de holding, uma pura e outra mista. Temos a holding pura, quando seu objetivo social tem como única finalidade a participação em outras sociedades. Já a holding mista existe quando no seu objeto social prevê, além da participação em outras sociedades, um objetivo operacional com fins lucrativos. A holding é muito utilizada na esfera societária
com a finalidade de centralizar e consolidar decisões de um grupo empresarial. Esse formato possibilita uma gestão financeira unificada, bem como é um dos principais instrumentos utilizados no planejamento sucessório. Como já dito, a holding é uma empresa. Quando denominada familiar, é porque tem por finalidade controlar o patrimônio de pessoas físicas pertencentes à mesma família. E essas pessoas passam a deter participações societárias. O objetivo da holding familiar é justamente proteger os ativos familiares já conquistados contra dívidas futuras e das demais hipóteses de perda do patrimônio. Além disso, reduzir a carga tributária na sucessão e planejar as regras de gestão corporativa dos sucessores. Com a construção de uma sociedade empresária, todo o patrimônio da pessoa física ou do grupo familiar é integralizado no capital social da holding familiar. Posteriormente, as cotas sociais ou ações dessa sociedade podem ser transferidas aos herdeiros mediante cláusula de doação. Cada quinhão hereditário fica estabelecido de acordo com a vontade dos doadores. É isso mesmo. É possível ainda estabelecer usufruto em favor dos doadores com cláusulas restritivas de inalienabilidade, impenhorabilidade, incomunicabilidade e reversão. Com isso, os doadores podem fazer a gestão da sociedade e de todo o patrimônio, sendo imprescindível a anuência destes nos atos praticados, sob pena de nulidade do ato. Sendo assim, a constituição de uma holding familiar propicia a divisão do patrimônio em vida, evitando a sua dilapidação, reduzindo os custos tributários e os desgastes que eventual processo de inventário causaria ao grupo familiar. Com a holding familiar, o detentor do patrimônio faz o seu planejamento financeiro, tributário e sucessório, perpetuando o seu patrimônio da forma como deseja. Há ainda outras vantagens que uma holding familiar possibilita, se for conjugada com um bom acordo de sócios. São diversas as exposições que dependem das características, bens e negócios de cada família. Dentre elas, dispor sobre critérios de informações sobre bens e empresas, estabelecer os critérios para os herdeiros assumirem cargos de mando dentro das sociedades, estabelecer os critérios de administração dos bens da família, deixando claro que os bens da empresa não serão utilizados para fins pessoais, e dispor de critérios da saída dos familiares com sua respectiva parcela de patrimônio em caso de alguma desavença. A constituição de uma holding familiar demanda muito cuidado e exige amplo conhecimento de diversas áreas do direito, em especial no direito das sucessões, direito tributário e direito de família. Não existe uma fórmula pronta para fazer sua holding, pois o trabalho depende de análises de diversos fatos e fatores. Recomendamos que antes da sua constituição seja realizado um levantamento identificando o patrimônio existente, a característica de cada família, o regime de casamento de cada um dos sócios, os processos judiciais que cada uma dessas partes tenha em curso, as dívidas pré-existentes, os negócios e empresas operacionais e os conflitos de interesse entre os familiares. Essas verificações são essenciais para se estabelecer se realmente a holding familiar é um instrumento útil e que pode trazer benefícios para a família, não só no aspecto sucessório, como também no aspecto tributário. Após feitas essas análises, são definidos os sócios da holding e qual tipo societário que será utilizado: sociedade anônima, simples, EIRELI ou LTDA, deixando claro aqui que a maioria das vezes é feita uma sociedade limitada. Quando vale a pena a holding familiar? Ela vale a pena em famílias grandes que possuem muitos bens, porque as despesas vão ser divididas e vai auxiliar na organização, administração e gestão desse patrimônio. E aí quem vai administrar essa holding familiar, já que eu estou fazendo a doação para os meus herdeiros? O patriarca é considerado usufrutuário e administrador dessa holding. Como dito anteriormente, algumas das vantagens são o planejamento financeiro, tributário, sucessório, a perpetuação do patrimônio, a disposição sobre os critérios de informação sobre bens e empresas e estabelecimento de critérios para os herdeiros assumirem cargos, entre outras vantagens. Dentre as desvantagens, existem algumas como aspectos financeiros, administrativos, legais e societários. Porém, tudo isso vai depender de como a holding é organizada.
se ela for organizada de uma forma bem amarradinha, esses problemas não causarão nenhum tipo de conflito entre os herdeiros. Concluindo esse nosso vídeo sobre como evitar um inventário, a gente chega à conclusão que uma holding familiar ela é utilizada para facilitar justamente o processo sucessório, pois em comparação ao inventário judicial, a holding se mostra mais célere e vantajosa, aliviando os contratempos que a família terá ao perder o titular do patrimônio. E além disso, possibilita o planejamento tributário, financeiro e confere, na medida do possível, uma proteção patrimonial. A holding ela jamais blindará o seu patrimônio, mas ela vai conceder uma boa proteção patrimonial. Para saber mais sobre outros assuntos relacionados a esta e outras áreas do direito, eu vou pedir para você nos seguir nas nossas redes sociais. Deixe o seu like aqui nesse vídeo, curta a nossa página e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Até a próxima. Tchau, tchau.